Bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos estar falando então sobre psicologia escolar. Sou Eduardo Vinícius Mendes, estudante de psicologia pela Unesc, e hoje nós vamos começar então com os compromissos do psicólogo escolar, né? O compromisso do psicólogo escolar na realidade é puramente social, né? Em sua essência é social. Por quê? Porque a escola, ela é um papel social, ela desempenha um papel social, né? Então, nós temos que ter uma participação consciente, ativa e compromissada na promoção e efetivação das transformações. E quais seriam essas transformações? Basicamente, a primeira seria de otimizar o processo educativo, né? Ou os processos educativos. E como nós vamos fazer isso? Com ações entre alunos, professores, equipes e famílias, né? Que vão acabar trazendo coesão entre todas essas partes. E, é claro, também temos o complexo processo de transmissão cultural e de espaço de desenvolvimento da subjetividade. Então, o desenvolvimento da subjetividade é de extrema importância. E o que seria de subjetividade? A ideia é de que cada um é cada um. Então, todos nós somos diferentes, porém não desiguais, né? Então, nós temos um ambiente de diferenças, as pessoas são todas diferentes, mas não de desigualdade, né? Nós temos que tratar todos como pessoas, como seres humanos, porém a gente também tem que levar em consideração que cada um tem a sua subjetividade, né? Então, a interação entre essas subjetividades individuais, né, nossas diferenças, elas mesclam e o seu produto acaba se tornando, então, a subjetividade social na escola, né? Então, temos que ter na cabeça, né, que nas nossas ideias, que realmente todos nós somos diferentes, então os alunos vão ter suas vivências, né? Nós vamos ter as nossas, e isso vai gerando a nossa subjetividade, e conforme nós vamos interagindo com os outros, vamos sempre mudando a nossa subjetividade, né, também, e aprimorando ela. Então, basicamente seria isso na contextualização. E essa contextualização acaba levando para práticas, né? Nós temos as práticas tradicionais e as práticas emergentes. As práticas tradicionais seriam avaliações diagnósticas, encaminhamentos de alunos problema, né? Então, os alunos que não se encaixam no padrão da escola, não são os alunos que teoricamente seriam os bons alunos, né? Teríamos orientação de pais e alunos, orientação profissional e sexual, e eu não sou muito de entrar nessa ideia da sexual, né? E geralmente eu não falaria o que eu acho, né, e o que eu penso, porque eu acredito que eu tô aqui pra mostrar pra vocês e transmitir o conhecimento, mas vocês vão entender o porquê eu vou começar a usar meus exemplos pessoais e falar o que eu penso também. Mas, apesar de eu não me sentir tão confortável assim com falar sobre questões sexuais, né, e escolhas sexuais e gênero e etc, mesmo assim, nós também vamos ter que falar sobre isso com os alunos se estivermos trabalhando em uma escola, né? Se houver necessidade. Não vamos abordar esse assunto porque sim, mas sim deixar esse assunto chegar. Se ele chegar, nós temos que falar. Então, orientação profissional e sexual, formação e orientação de professores e projetos educativos que são importantes, né? Então, falando sobre violência, drogas, bullying e etc. E eu devo dizer pra vocês que o bullying, na minha percepção, eu sofri bullying também. O bullying sempre existiu. Não existe, eu acredito que não vamos conseguir nunca erradicar o bullying, né? Eu sei que as crianças vêm tendo bastante ideia de que realmente nós temos que amar nosso coleguinha com baiá e tudo mais, mas se você for analisar a deteriorização, isso é uma palavra difícil, mas né, da saúde mental nos últimos anos, se você for pegar as escolas nos Estados Unidos, inclusive até no Brasil, os massacres que nós temos em escolas, os tiroteios, essas coisas assim, eu não acredito muito que falar sobre bullying esteja funcionando, né? Inclusive, eu tenho essa visão que antigamente, quando a gente não ficava falando para as crianças não se defenderem nas escolas, a gente tinha menos problemas assim. Eu pego isso como exemplo na época da minha avó, na época do meu pai, na época da minha mãe, dos meus tios. Todo mundo que eu conheço que seja mais velho passou por alguma situação dessa de bullying, mas sobreviveu. E eu, como eu sempre falo, eu sofri bullying, nunca pensei em atirar numa escola e matar pessoas. Eu sei que isso também vem muito da cabeça da própria pessoa, né? Algumas pessoas já têm predisposição a fazer atos como esses, né? Assim como nós temos serial killers também. Mas ainda assim, eu acho que projetos educativos sobre bullying, por exemplo, não vem funcionando. Então temos que dar uma analisada na nossa abordagem e talvez realmente prezar que as crianças acabem tomando mais à frente para não serem oprimidas também dentro da escola, não só falar com um adulto. E se vocês não concordarem comigo, não tem problema, vocês vão ver mais pra frente o porquê eu estou fazendo isso e vão entender. Certo, e agora que já falamos sobre as práticas tradicionais, vamos falar então aqui sobre as práticas emergentes. Práticas emergentes seriam basicamente diagnosticar, analisar e fazer uma intervenção institucional, né, então nas escolas, né,
para trabalhar a subjetividade social da escola em específico. Lembrem-se o que era a subjetividade social. Subjetividade social é a interação entre as subjetividades individuais que vão se mesclar. E, claro, também temos que enxergar a escola como não sendo um lugar onde uns ensinam e outros aprendem. Pelo menos é isso que a literatura diz. Eu também acho que sim, a escola, uns ensinam e outros aprendem. Nós temos essa troca de informações, assim como sempre teve, mas acredito que sim, a visão a figura do professor é a de ensinar e a do aluno é de aprender, sempre com diálogo e tudo mais, mas continua sendo assim. Devemos ter então ali as práticas emergentes também envolvem criação de propostas pedagógicas na escola, processo seletivo de funcionários, avaliação dos resultados do trabalho, coesão e formação técnica da equipe de direção pedagógica e os mais importantes. Primeiro, conhecer o aluno para entender o processo de aprendizagem e desenvolvimento, né? Então, saber o que se passa na vida daquele aluno e subsidiar o ensino personalizado. Então, saber quais são as dificuldades do aluno e focar nisso, para que ele não seja mais um aluno problema, um aluno que consegue se encaixar nas normas da escola, por assim dizer. Porque, querendo ou não, a gente fala muito sobre sair da norma e tudo mais, mas ainda assim, a ideia de você criar esse ensino personalizado é fazer com que o aluno se encaixe, não tem como a gente fingir que não é, porque é. E o pesquisar, né, a pesquisa, seria pesquisar, então aprimorando o processo educativo e facilitar de forma crítica a implementação de políticas públicas. E uma coisa que eu quero falar antes de nós entrarmos na história da psicologia e educação é que o psicólogo escolar como sujeito, ele deve ser atual, então ele deve estar ligado no que está acontecendo, interativo, consciente, intencional e emocional, mantendo sempre sua personalidade, não ser neutro a partir de sua subjetividade e da subjetividade coletiva. Então, ou seja, nós temos sempre que manter a nossa personalidade, não podemos ser neutros nas situações. Então é por isso que eu falei coisas que teoricamente não, eu sei que muitas pessoas não concordam, né, principalmente as pessoas de hoje em dia, né, as pessoas talvez mais antigas assim, concordem comigo, mas mesmo assim, nós não devemos ser neutros, né, a gente tá num ambiente onde a gente não pode ser neutro, nós temos sempre que manter nossa personalidade. Então, basicamente seria isso. E para irmos para a história da psicologia e a educação, vamos começar pelo século XIX, falando um pouco sobre como era, né? Então o perfil de estudo antes eram as emoções, as sensações, né? A sensação, no caso, também as sensações que as pessoas tinham, e psicopatologias. A segunda seria a terapia, então um enfoque em controle de conduta, estatísticas morais, e por último, a psicologia das percepções, hereditariedade psicológica e etc. Então essa que era a ideia da psicologia no século XIX. No século XX, nós começamos com Radek, então em 1887 até 1953, Rest in Peace King, ele traz a primeira escola superior de psicologia no laboratório de psicologia experimental da colônia de psicopatas do Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, que durou 7 meses dos 4 anos previstos. Então a escola era para durar 4 anos e acabou durando apenas 7 meses. E depois nós temos aqui Manuel Bonfim trazendo então a relação entre pensamento e linguagem, né, baseado ali no Vygotsky, onde o ambiente influencia na construção das funções psicológicas. A gente também tem a escola de Binet, que é usada para medir a inteligência e desempenho escolar. Não sei se seria Binet ou Binet, eu acredito que seja Binet, porque parece ser bem francês, não é mesmo? E nós também teremos aqui, então, em 1953, o primeiro projeto de regulamentação ou para regulamentação da profissão do psicólogo, né? Então, em 62 é criada a profissão pela Lei Federal número 4.119, certo? Então, começa então a formação de professores de psicologia no dia 27 de agosto de 62, onde os homens focariam em organizacional e clínica e mulheres em escolar e da família. E se vocês acharem que isso é meio errado e isso é misógino ou qualquer coisa assim, vocês têm que lembrar no período em que nós estamos, né? Temos que lembrar sobre a história propriamente dita. Os homens eram as pessoas que estavam nas organizações, né? Nas empresas. Então, eles cuidavam da psicologia organizacional, e a clínica, historicamente falando, era uma coisa dos homens, né? Se você for pegar Freud e todo aquele povo lá atrás, a clínica era o foco dos homens. As mulheres, elas
historicamente falando, nesse momento principalmente, eram professoras, eram donas de casa, então elas acabavam entrando na psicologia escolar, porque, né, professoras, e a da família, porque eram donas de casa e etc. Então, tentem sempre pensar na história, não adianta a gente criticar porque o momento era outro. Ah, mas isso é um pensamento muito retrógrado. Pode até ser, mas pro momento não era. Então, continuando, vamos falar sobre no meio educacional, então, né? Os psicólogos no meio educacional. Pouco procurada para atuação profissional. Eu não tenho interesse nenhum em trabalhar na área educacional, já vou dizer com certeza aqui para vocês, eu não gosto de muitos pensadores da área educacional, então eu não quero trabalhar nessa área, tô literalmente estudando para terminar o semestre e acabou, não tem que voltar mais para isso. E muitas vezes os psicólogos eles acabam se separando da educação para adquirir mais status. Então é uma área que tem pouquíssimo status para os psicólogos. E existe uma confusão muito grande entre a clínica e os problemas de aprendizagem. Então muitas vezes eles acham que a gente tem que, como psicólogo, atender o aluno e fazer psicoterapia com ele na escola. Mas não é essa a ideia do psicólogo escolar propriamente dita, né? Às vezes você vai fazer um atendimento, mas não todo dia, toda semana, certo? Então, existe uma confusão muito grande, né? E, é claro, o fracasso escolar, que é o desinteresse, né? Faltar aula, não atingir a média, reprovar. A gente deve entender os motivos e não culpabilizar o sujeito ou o aluno, né? Então, esse seria o nosso trabalho, né? O tentar focar bastante nisso, em tentar remediar ou evitar até mesmo o fracasso escolar, entendendo o aluno e não culpando ele, falando que simplesmente a culpa de não estudar, de não ir bem é dele. E agora vamos falar um pouquinho sobre a diferença, né, entre as psicologias escolar e a educacional. Então, a área de atuação, mais especificamente eu vou falar sobre a escolar, né? Mas, enfim, a área de atuação das duas, tradicional é na escola, mas hoje a escolar especificamente, ela constrói políticas públicas, pode auxiliar em programas educacionais, em presídios, APAE e etc. Ou seja, onde tem educação, existe psicologia escolar. As duas andam basicamente juntas, né? Então, a escolar, como foco, né? Não necessariamente só isso que ela faça, mas o que ela mais faz é trabalhar ali com construção de políticas públicas e tudo mais. E onde tem educação, como eu falei, existe psicologia escolar, né? E também, pessoal, lembrar que escolas são locais onde existe educação, né? Ou escolas, na realidade, ou locais que existem educação, são locais multidisciplinares. A gente nunca tem só o psicólogo, só o professor. Nós temos várias profissões, vários profissionais ali dentro, né? Então, isso é uma coisa que vem bastante na psicologia. Lembrar sempre que são locais multidisciplinares. Isso é de extrema importância. E por fim, eu tenho umas coisas que eu anotei aqui que eu achei bem legais sobre um trabalho que a gente fez na faculdade. Que é falando um pouco sobre a escola não ser primeiramente só um edifício, né, mas sim um território. Então nós temos ali, como voltando lá no começo, as subjetividades, né, existem várias pessoas, existem as pessoas que trabalham na escola, os professores, a coordenação, existem os pais, as famílias no geral, os alunos, então ela é um território. E qual seria a importância da escola, né? A criança quer estar na escola? São coisas que a gente tem que se perguntar, eu deixo essa pergunta para vocês pensarem um pouquinho, né? Falar também aquela questão do bom estudante, né? O bom aluno, né? Que não se encaixa, né? Que o mau aluno seria o cara que não se encaixa. Então, o bom estudante, bom aluno, ele é aquele que presta atenção, que fica bonitinho na sala, né? E é aquele aluno que todo mundo envisiona quando a gente fala o bom aluno. E o mau aluno geralmente acaba sendo medicalizado, né? Acabam simplesmente falando que ele tem TDAH, que ele tem TOD, dando remédio, e é isso aí. Então isso é uma coisa que acaba sendo bem complicado, né? Medicalizar simplesmente e ignorar o problema. Mas enfim, eu devo dizer pra vocês, pessoal, que estamos chegando ao fim. Eu não sou muito fã de psicologia escolar, não sou, né, a minha professora é sensacional, mas não é uma área que eu quero trabalhar, não é uma área que me chama atenção. Eu acho que a matéria também, ela entra muito em conflito com muitas ideias que eu tenho, políticas principalmente. Mas, enfim, lembrem-se, sempre não devemos esquecer nossa subjetividade e não devemos ser neutros. Então, não estou sendo neutro, estou sendo sincero com vocês. Enfim, muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.
E espero ver vocês lá sobre, sabe Deus, o que nós iremos falar depois. E é isso, pessoal. Muito obrigado.